Boa tarde, bem-vindos ao segundo encontro da série Conversa com Tradutores, organizada pela Comissão de Atividades Literárias do Bunkyo. Nossa proposta é bater um papo com tradutores de japonês de diversas áreas, para que eles falem um pouco sobre o seu trabalho e a sua experiência com a tradução. Essa conversa será mediada por Lídia Ivasa e Karen Kawana, e nossa convidada de hoje é a Bruna Ogawa, que trabalha com legendagem. A Bruna Ogawa, ela é formada com bacharel em letras japonês pela Universidade de São Paulo, realizou intercâmbio no Centro de Língua e Cultura Japonesa da Universidade de Osaka, e atualmente participa do grupo de tradução Yuriko Miyamoto e Konjaku Monogatari Shu, do grupo de pesquisa Pensamento Japonês. Ela ingressou profissionalmente na tradução em 2017, mas foi a partir de 2020 que começou a trabalhar com legendagem. Então, passo a palavra para a Karen, e boa conversa para nós. Muito obrigada, Lídia. E, Bruna, é um prazer estar aqui para conversar com você hoje. Obrigada por ter aceitado o convite, né? É engraçado como a gente sabe pouco, né, umas sobre as outras, apesar de nos conhecermos já há algum tempo, pelo menos, no meio acadêmico e nos grupos de tradução. Eu só soube que você era tradutora audiovisual muito recentemente, quando eu vi a sua mini bio para o livro que acabou de sair agora, né, de ser publicado, da Yuriko Miyamoto. E quando a Lídia propôs que a gente convidasse alguém para gravar essa conversa sobre tradução audiovisual, legendagem, eu sugeri seu nome, foi legal, acho que ter alguém assim próximo para conversar com a gente. Então, você poderia começar falando assim um pouco sobre sua formação, contando como você ingressou na tradução e mais especificamente assim na legendagem. Olá, boa tarde a todos. Lídia, Karen, obrigada pelo convite. É um prazer, né, conversar com vocês. Até me sinto mais confortável, né? A gente já trabalhou juntos em diversos momentos. Bom, como a Lídia falou, eu sou do Letra Japonês da USP, né? E, bom, assim, do meu estudo de japonês mesmo, mais esquematizado, de gramática, acho que começa mais nessa época mesmo, quando eu ingressei, né, em 2011. Mas eu já tinha, na verdade, tinha contato, assim, porque eu gostava de cultura pop mesmo, né, de adolescente, de, anime, música, essas coisas. Então, eu tinha esse contato, assim, bem frequente, então eu já entendia bastante, né, de japonês. E isso tem até me ajuda bastante hoje em dia, né? Porque acho que eu aprendi mais sempre ouvindo, né? Mas aí eu começo a estudar mais, não só na USP, mas com outros cursos, assim, de japonês, né? Vou para Osaka University, né? Que também foi muito bom para minha formação, também para sentido de tradução, né? E durante, assim, o curso da Letras também, né, eu comecei mais com tradução, não legendagem, né? Tradução de outros tipos de textos. Até acho que mais com a literária mesmo, né? Porque no próprio currículo, assim, nas língua 7, 8, a gente já faz muito exercício, né? De tradução mesmo, e aí você já vai pegando um pouco de confiança, né? Mesmo. E aí, nos primeiros trabalhos, assim, eu já tipo, né? A questão da confiança mesmo, de falar, não, eu consigo fazer, né? E aí eu começo a fazer, acho que os primeiros trabalhos foi de light novel, né? Não foi nem mangá, foi de light novel. Então já vem aquela quantidade, assim, de texto absurda, assim, né? De uma vez, e você tem que trabalhar 2 meses, né? Naquele mesmo texto, né? Naquela mesma história. Aí eu fiz um pouco de mangá, né? Até queria ter feito mais, mas não pude. Mas também foi bem interessante e agregou bastante, né? Agrega bastante, né? Fazer vários tipos, né, de tradução, né? Como eu também faço parte, né, do grupo de tradução na USP,
também, né, a tradução literária ajuda bastante, e também a pensar bastante, né, sobre tradução. E eu, que mais? Textos sobre cultura também, fiz bastante. Nesse meio tempo também fiz cursos, por exemplo, sei lá, fiz uma pós em tradução, e não era do japonês especificamente, era do inglês, mas também tinha, né, aí que eu tive contato, assim, primeiras aulas de legendagem mesmo, ou com outros tipos de tradução, ou também teorias, né, da tradução também um pouco, ou, né, por exemplo, a curso específico de tradução do japonês, né, foi fazendo assim, né, até que surgiu a oportunidade, depois de também ter feito um curso específico, né, de legendagem, né, porque eu gostava, né, eu sempre via, por exemplo, os filmes da Mostra, né, de São Paulo, a Mostra Internacional de São Paulo, tem muitos filmes japoneses, né, e aí eu ficava vendo essa coisa da legendagem eletrônica, né, e aí eu entrei em contato, fiz o curso, assim, com a agência lá, né, e surgiu a oportunidade, né, de começar a fazer alguns filmes, né. E aí hoje em dia, né, depois de fiz alguns tipos, né, de tradução audiovisual, de legendagem, de um pouco de anime também, menos, né, mas principalmente faço de filmes e agora de novelas japonesas, né, doramas. Né. Então, acho que é isso. E, não sei se respondi o que a Karen perguntou. Posso falar mais depois, né, detalhes. Você fez cursos específicos para fazer a legendagem, então eles são curtos, de curta duração? Eu fiz na pós, tinha uma matéria específica, né, que eles ensinam mesmo a mexer no zero, assim, porque tem que usar um software, né, de legendagem, onde você cria a legenda e insere, assim, coloca o tempo dela, né, em que momento do vídeo ela vai aparecer, né, então a gente usa esses softwares, tem alguns tipos, né, desde o zero a mexer nisso, mas também tem outros cursos livres, assim, que geralmente são curtos, assim, né, então qualquer um pode fazer, na verdade, né, iniciante. Geralmente eles são dados para quem faz tradução do inglês, né, mas é mais a parte técnica mesmo, né. Entendi. Então, não tem nada assim específico para a tradução do japonês mesmo. Não, de legendagem do japonês ainda não. Eu fiz várias perguntas, assim, quer dizer, eu fiz uma pergunta numa rede social para os meus seguidores sobre o que eles teriam interesse em saber de uma pessoa que faz legendagem de material audiovisual do japonês. E uma das perguntas é sobre como é o acesso ao material original e como você faz a esquematização do seu trabalho. Como é que você se organiza para fazer a legendagem, essa tradução? Uhum. Legal. Tem vários tipos, né, dependendo do material, da agência, do evento, né, mas, por exemplo, às vezes eu posso receber um filme, e aí o filme, na verdade, que é muito comum, né, você já recebe a legenda dele em inglês, e aí a partir disso você faz, né, a legenda em português, então você recebe o filme, né, um link para o filme que é fechado, né, e esse material, né, que pode vir, sei lá, no Word, no Excel, alguma coisa assim, e eu tenho que traduzir essas legendas. E até é importante, assim, seguir um pouco do inglês, não no sentido de tradução, de ser uma tradução direta, mas não pode fugir, por exemplo, do número de caracteres daquela legenda em inglês, porque essa legenda já está pronta, né? Ela já está, tipo, com aquele número de caracteres para ser exibido em um certo tempo de fala, né? Tem o tempo da legenda. Então, se em inglês está curta e eu faço o dobro em português, não dá, né? Então, eu tenho que, nesse sentido, tem que seguir essa legenda em inglês. Ou, por exemplo, às vezes eu posso receber só os vídeos, por exemplo, e roteiro, né, de um anime, por exemplo, e aí eu, com o meu software,
vou lá abrir o vídeo e vou fazer do zero a legenda, né? E acho que outros casos também podem pedir só, talvez, te dar um roteiro, aí você faz a tradução daquilo lá e alguém vai fazer a legenda, né? Porque, por exemplo, a legenda não é só uma tradução que colocou lá na tela, né? Ela é tudo pensado, então esse negócio dos caracteres tem um negócio que é caracteres por segundo, né? Então, se a pessoa falar rápido, aquilo que está escrito também tem que ser mais rápido, senão não dá tempo de ler, né? E cada língua, assim, tem um número ideal, assim, eu não sei se em português é isso, mas acho que é uns 20 caracteres por segundo, né? Então, não pode ultrapassar muito, senão não consegue ler, né? Então, até perdi o fio da meada. Mas, Vem, então, por tempo. Você tem que calcular o tempo do que você vai escrever lá para traduzir, para não estourar. Tem que aparecer visualmente como tá naquela tradução do inglês, mais ou menos. Isso, Aí, exatamente. No software, ele mostra para você. Então, se aquela legenda tem aquele tamanho, vai aparecer durante 3 segundos, ele mostra lá, se eu passei o número de caracteres, ele vai avisar. Então, é bem técnico mesmo, né? Você usa esse software. Então, nesse caso, você recebe assim, né? Só o vídeo, né? Roteiro, às vezes não tem roteiro também, né? Mas, então, é isso. Então, você pode receber de várias formas. Até tem lugares, por exemplo, que tem, sei lá, pode ter a própria plataforma para você fazer a tradução direto lá. Então, tem essa questão de, tipo, às vezes você faz do zero, né? A legenda mesmo, né? Então, além de você se preocupar com esse número de caracteres, você tem que dividir a legenda em 2 linhas, né? Porque não é aleatório também, porque senão tem a questão de você ser ficar ruim de ler. Se fica ruim de ler, se você corta no lugar errado, fica ruim, a pessoa não entende, ela tem que ler de novo, aí já perdeu, entendeu? Então tem essa preocupação, né? Então tem isso, tem gente que faz a legenda do zero, tem gente que só vai fazer a tradução ali de uma outra legenda que já está pronta, né? Então depende muito do trabalho, né? Esse material que você vai receber. Sim, só para tirar uma dúvida, porque eu sou totalmente leiga em fazer legendagem. Uhum. Você não recebe, então, um arquivo em Word chapado e traduz lá em cima. Em inglês, por exemplo, você recebe já num software específico com o tempo em que aquela legenda vai aparecer? Seria isso? Geralmente sim, exatamente. Você não vai mexer, em geral, se você só vai fazer a tradução dessa legenda, você não vai mexer em nada, né? Mas já tá lá com o tempo certinho, né? Então, você pode receber, por exemplo, o arquivo, em geral, que a gente usa, o mais simples, é SRT, né? E lá tem realmente, né, a tradução, né, as falas, e o tempo de entrada e saída dessa legenda. Então, mas geralmente não vai ser né, só um roteiro assim. Pode acontecer, né? Mas geralmente não é assim, né? Ser no Word. Então você tem que pensar quando você faz, se te pedem especificamente tradução para a legenda, a pessoa tem que saber essas regrinhas de tanto, né, saber encurtar, né, para não passar muito, tanto quanto dividir, fazer eles chamam de spotting, isso, né? Dividir a legenda de um jeito que não fique. Você não vê umas legendas assim, né? Que tipo, a primeira linha é super comprida e a outra é tipo super curta, né? Pelo menos em plataformas mais profissionais isso não acontece, né? Porque isso atrapalha, né? A gente não percebe, né, quando a gente está assistindo um negócio, mas tudo isso atrapalharia, né? Se está passando desapercebido, quer dizer que tá bom, né? Mas pode muito atrapalhar, se não entender nada, sabe? Quando vai muito rápido uma legenda, aí você fica tipo, não entendi, né? Não... Porque também a gente tem que pensar que a legenda não pode atrapalhar, porque você não pode ficar todo o tempo, né? Tem uma cena, e se demora muito para você ler aquela legenda, aí você não tá olhando para a cena, né? Para o filme em si. Né? Aí não dá, né? Você tem que
ter esse tempo. Tem várias questões isso de tempo de legenda, de spot. Né? E você disse então que você... Desculpa, Karen. Então, vou aproveitar o gancho, então vou perguntar, porque você descreveu vários trabalhos sobre a legendagem, né? E assim, quando chegou o e-mail para você e falou assim, eu quero encomendar um trabalho de legendagem. O que inclui nessa legendagem? Assim, só a tradução do texto, fazer o timing das falas, o que está incluso nisso? Uhum. Se é um cliente que me vem falando assim, né, que não é de uma agência que eu não conheço, acho que eu já vou perguntar, porque acho comum é as pessoas usarem um termo assim genérico e não saberem exatamente o que estão pedindo, né? Elas nem sabem o que elas querem às vezes, né? Então, porque pode ser, eu tenho que perguntar, você vai me dar o quê? Né? O que eu vou receber? Uma legenda em outra língua? Você quer que eu só faça a tradução disso em formato de legenda? Ou você vai me dar um vídeo e você quer que eu faça do zero a legenda? Aí eu tenho que falar para ele, isso aqui inclui então a tradução, né? Eu fazer também a legenda, criar a legenda e colocar, né, inserir no vídeo, né, no tempo certo. Eu tenho que especificar tudo isso, tenho que perguntar tudo isso. Então, se me falassem legendagem, de qualquer forma, eu ia perguntar para o cliente, né, qual que é o material que você vai me entregar e o que você quer que eu entregue para você, onde você vai usar isso, né? Porque, em geral, as pessoas usam um termo genérico, faz aí a tradução, e não sabe o que quer, né? O que está pedindo, na verdade. Se não for, né, uma agência grande, assim, né? E o filme, você disse que você recebe o filme, às vezes, na língua original, no japonês, no caso. Como é que você usa esse material? Ele serve para você tirar dúvidas de compreensão, bater com o texto em inglês, com a legenda em inglês que você recebe? Eu acho que, na verdade, se você não receber o filme, é muito difícil, né? Você só com as legendas em outra língua fazer. Porque lá não está escrito quem está falando, né? Que cena é essa? Onde eles estão, né? Então, em geral, é filme assim, que eu recebo a legenda e o filme, eu assisto uma vez, só assistindo assim, para saber realmente tudo, né? O final do filme, qual que é a mensagem, coisas que se repetem, né? Às vezes você faz uma piada aqui e ela se repete depois, né? Então é bom já ter uma noção disso antes, né? E aí vou lá traduzir, eu deixo também o vídeo lá aberto, né? Porque sempre vou precisar, às vezes, né? Às vezes eu tô traduzindo assim porque não tem, assim, se eu tivesse um roteiro em japonês, né? Aí eu poderia uma legenda em japonês, né, eu poderia fazer, mas realmente é necessário que eu me baseie no inglês, né? Independente de, né, eu saber mais japonês, mais inglês, é importante ter isso como base, né? Só que aí, às vezes, sei lá, essa tradução eu não estou entendendo muito bem, ou não ficaria bom, né, em português, aí eu vou lá no japonês, né? Porque às vezes no inglês eles adaptam bastante, às vezes, e essa adaptação não necessariamente, né? Podia fazer uma outra adaptação diretamente, né, do japonês para o português que ficaria melhor, né? Então eu tô sempre assim, né? Vendo o vídeo, depois de ver uma vez, ainda também com ele sempre do lado, assim, né? Mas realmente me baseando no inglês, né? Que é o que o cliente pediu, né? Geralmente, eles preferem que você se baseie mais no inglês, ou você tem liberdade para alterar, assim, ou falar, eu acho que fica melhor assim, é mais próximo do que está escrito, do que o filme diz, do que o personagem diz? Acho que eles não têm, tanto que eles, é que não tem, talvez, tanta gente, por exemplo, que sabe, né, o inglês e japonês e que entenda de legendagem. Então, às vezes, muitos filmes, por exemplo, japoneses, vão ser pessoas que não sabem japonês fazendo, porque, né, não tem lá disponíveis para fazer. Eles não, acho que não tem essa coisa de tipo, não, vamos ser mais fiéis ao inglês. Só que tem que respeitar, na verdade, essa coisa do número de caracteres do inglês, spotting do inglês, né? E também, às vezes, eu acho
mudar muito, fica difícil para a pessoa, por exemplo, que vai revisar, né? Aquela pessoa, ela não entende japonês. Então, como que ela vai saber se o que eu estou fazendo lá não foi um erro meu, de distração? Então, às vezes, dependendo, eu evito, né? Eu penso bem antes de... Mas eles não têm essa coisa de, tipo, não, é melhor em inglês, né? Tanto que eles... Então, se eles têm gente, eles confiam, né, numa pessoa que sabe japonês e inglês para fazer essa legendagem, né? Então é mais na questão do spotting e do número de caracteres, né? Certo. E, assim, outra questão de leiga, assim, totalmente leiga mesmo. Você não faz a sincronização, né? Você traduz e não coloca no filme, no material audiovisual, no caso. Essa é uma outra etapa, é uma coisa feita depois. Tem trabalhos que eu não faço, né? Que nem eu falei agora do filme, mas tem trabalhos que eles podem me pedir, que eu posso fazer, né? E aí, nesse caso, que eu usaria aquele software para criar a legenda e colocar no tempo certo, né? Seria a marcação das legendas, né? Colocar elas direitinho, inserir no tempo certo e tirar no tempo certo, né? Nossa, mas então você faz muitas coisas, assim, não, a legendagem não é só traduzir aquele texto, você precisa respeitar o tempo, tem que saber usar um software para colocar, fazer a sincronização, né, colocar no material audiovisual. Você fez cursos para tudo isso ou é algo mais intuitivo? Não, a gente, tudo isso se aprende nesses cursos de legendagem mesmo, né? Que pode ser, né, do inglês, do francês. Não, assim, no começo é bastante coisa, né? Mas eu gosto dessa parte, né? Só que eu acho que até a tendência é não receber tantos trabalhos que você faz tudo do zero, porque eu acho que o que eu recebi era realmente coisas que não tinha. Era por exemplo, quando é simultânea, né? Você tem um anime que vai passar no Japão e no mesma data vai passar ali numa plataforma, por exemplo. Então tem que ser rápido. Então eles não vão ter o inglês para fazer, então eles querem que eu faça do zero, né? Mas acho que isso é menos comum, tipo, em grandes plataformas, assim, de streaming, por exemplo, em geral, acho que os tradutores não fazem isso do zero. Então, cada etapa tem um profissional, porque isso deixa muito mais rápido, né? Em termos de prazo, você tem prazo curto, prazo longo, é muito puxado? Em geral, é meio puxado, né? Tudo corrido, né? Não sei. Eu tenho a impressão de que tradução é sempre assim, né? Tudo para ontem, né? Mas quando é essa questão de ser simultâneo, né? De lançar na plataforma no mesmo dia aqui no Japão, às vezes é meio corrido. Você tem que fazer em um dia, assim, né? Chega o material, sei lá, já fiz em umas 6, 7 horas, tinha esse tempo de 6, 7 horas para entregar tudo, né, já revisado, porque vai sair daqui a algumas horas, né? Então, eu queria meio que, tipo, para efeitos didáticos aqui. Então, quais seriam, então, os processos do zero até a legenda lá no filme? Tipo, transcrição, se você não recebe o roteiro, assim, quais seriam essas etapas? Bom, se diz se eu receber ou se diz num processo que várias pessoas trabalham? Não, assim, o processo todo, porque, por exemplo, você pode fazer uma etapa, né, específica, mas, assim, se a gente for seguir, por exemplo, se você receber lá um filme sem roteiro, sem as legendas, sem a marcação de tempo, nada, então você tem que fazer do zero. Aí, então, o que você teria que fazer? Quais seriam as etapas, assim, meio que para explicar para o pessoal, assim, como seriam, porque a gente meio que entrou no assunto, assim, direto, né? Uhum. E às vezes a pessoa entende legendagem, traduziu as falas e é isso. E às vezes o trabalho não é assim, eu acho que abrange mais etapas, mais trabalho. E aí, como você mesmo, a Karen e você estavam conversando, então quais seriam essas etapas, assim,
num modo bem didático, assim, para explicar para as pessoas. Bom, se eu recebo, então, né, um filme, um conteúdo que não tem roteiro, né, talvez tenha gente que vá lá e vai transcrever todas as falas, talvez, né, eu não faria assim, mas pode ser. Então você precisa transcrever o que está sendo falado, porque, né, depois você vai... É que é uma coisa meio simultânea, né, você vai traduzir, em geral as pessoas não vão só traduzir e depois transformar em legenda, porque eu já tenho que pensar no formato da legenda, né? Então eu tenho que pensar, eu já abro lá o software, eu vou criar uma legenda, né? Então eu vou fazer essa tradução pensando realmente no número de caracteres. Então se não cabe, eu vou mudar a minha tradução, né? E muitas vezes no começo eu achava muito isso, que eu tava, nossa, mas estou cortando essa informação, né? Eu achava, né, não estava tão acostumada, mas acontece que, tipo, às vezes a prioridade realmente é a pessoa conseguir ler a legenda, né? E não, nossa, a tradução mais perfeita que existe, mais poética que existe. Não, porque senão não adianta nada, né? Tá bonita, mas ninguém lê. Então quando você já faz a legenda, faz a tradução, você já está pensando nisso, no formato da legenda, né? E aí tá, eu posso fazer essa legenda, né? Deixar todas as traduções de todas as falas, por exemplo, né? Eu traduzi em formato de legenda, né? Em 2 linhas com, sei lá, por exemplo, 35 caracteres por linha, né? E aí eu vou lá e vou colocar onde que entra essa legenda. Então a pessoa tá lá, ela começa a falar, aí eu vou colocar, assim, esse é o tempo de entrada. E até onde fica, né? E aí nesse processo também pensar, não pode ficar muito tempo, né? Não pode ficar pouco tempo. Quando, por exemplo, a gente vê muito, né? Acho que todo mundo está acostumado, quando tem um diálogo, né? Uma pessoa fala, oi, bom dia, né? É muito rápido. Então eu não vou colocar oi, depois some, bom dia, né? A gente coloca tracinhos, né? Como se fosse um diálogo. Isso também tem a ver com essa experiência de leitura, né? Porque se fica piscando muito, te cansa também, você fica confuso. Ou também, mais especificamente, de quando uma pessoa está... tem muita, né? Troca de cena, a gente presta muita atenção nisso. Às vezes, ainda vai trocar a cena, mas a pessoa já começou a falar, né? Não sei se as pessoas se reparam nisso, mas acontece muito. Mas aí você não vai colocar a legenda antes de trocar a cena, porque senão você vai confundir a pessoa. E, tipo, entrou uma coisa na tela, a legenda, e depois troca a cena, a tendência é você, sabe, você fica muito confuso, né? Você não sabe, porque às vezes você lê de novo um negócio que você já leu, só que isso atrapalha muito. Então, tem várias coisas que são pensadas nessa etapa, né, de marcação, né? E aí, depois que eu usei esse software para fazer, né, eu criei a legenda, fiz a marcação, que é onde entra e onde sai, eu vou ter esse arquivo SRT, né, e aí eu mando e eu não sei se eles vão, né, por exemplo, numa amostra eles só vão, né, exibir lá a legenda, se for um DVD, por exemplo, eles vão queimar a legenda naquela mídia, né, então né, no DVD, por exemplo, que às vezes já é queimado, que fala, já está naquele arquivo, a legenda já está lá, né, não é aquela legenda que você tira, né, tipo do YouTube você tira, coloca, né, ou vários formatos, mas já tem essa queima que também eu não faço, por exemplo, até tem como fazer, né, com softwares gratuitos, mas também tem essa outra etapa, né. Quer dizer, antes também tem, né, por exemplo, revisão, né, uma pessoa que às vezes só vai revisar tanto, né, o português, quanto essa questão de será que tá, né, o tempo tá bom, né, esse corte tá bom, esse spotting tá bom. Então tem essas etapas, né? Não sei se ficou claro. Sim, muito. Muito, muito trabalho, nossa, para se chamar só legendagem, assim, né? Porque são várias etapas, e aí você pode ir, assim, comparando com o que eu conheço, tradução literária, a gente não tem como começar a tradução pelo meio do livro, certo? Ou pelo fim, né? E aí, no caso da legendagem, você pode receber tanto
trabalho para fazer do zero, digamos, quanto a revisão, que já é o trabalho pronto, e aí você olha o todo, né? Então, eu acho bastante interessante. É interessante mesmo. É muito trabalho, né? A gente fala legendagem, é uma coisa parece uma coisa tão simples, mas tem um processo tão elaborado assim por trás. E tem alguma etapa que você acha mais difícil ou mais complicada? É que, em geral, eu gosto dessa parte, né, de marcar, né, o tempo, né, fazer um tempo bom de legenda, né, então não dá trabalho, né, mas eu até que gosto, né. Eu acho que mais trabalhoso é realmente, talvez, é que eu também gosto dessa parte, né, como eu gosto de fazer, em vez de traduzir, né, um texto ali no papel, só ler, eu gosto de ouvir, né, traduzir ouvindo. Mas isso às vezes é complicado porque, por exemplo, tem muito, não sei, regionalismo, o dorama lá, eles falam em dialeto de Fukuoka, é muito difícil de entender, né? Aí você tem que, toda hora você tem que ficar lá no roteiro, e mesmo assim você não entende, né, na verdade, mas acho que é isso, de você ficar, você pode, né, ir traduzindo só de ouvido, mas muitas vezes você tem que ir lá no roteiro, aí volta, roteiro. Mas acho que a dificuldade é mais específica do japonês mesmo, de legendagem no japonês, no inglês, assim, a ordem é mais parecida, né, com a do português, e às vezes no japonês, se a pessoa fala, é uma fala muito longa, não vai caber em uma legenda só, né, mas a ordem é invertida, né, do japonês e do português. E aí você faz o quê, né? Você vai inverter essa fala que está em duas legendas. O que você está falando aqui, você vai falar aqui, nesse tempo, né? Isso eu penso muito nisso, assim, às vezes fica uma ordem mais natural no português, né? Eu inverter mesmo, mas às vezes fica estranho, né? Não sei, a pessoa está fazendo uma declaração e ela fala, só que ela vai falar eu te amo em certo momento. Só que eu já vi casos que a pessoa falou, troca, sabe? Fala eu te amo antes, e aí, só que às vezes eu acho meio estranho, né? De tipo, essa emoção, né? Você traduzindo uma emoção que estava depois, você colocou aqui. Então eu penso bastante nisso e eu acho uma dificuldade essa coisa da inversão, né? De eu deixo natural, ou, né, eu deixo mais, às vezes fica um pouco mais estranho, fica mais próximo ao japonês, só que, né, porque eu não quero me distanciar tanto dessa coisa Aqui a pessoa tá falando, ela tá muito exaltada, e ela fala rápido, e depois ela começa a falar devagar. Não tem como inverter isso, né? Porque tem muita coisa sendo falada antes, depois ele fala pouco, não tem como simplesmente inverter, né? Tem essas questões, então acho que a dificuldade é isso, na verdade, é traduzir pensando muito nisso, no tempo, em ser longo, né? Tem que ser mais, sempre resumir. Acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que você já disse, né, que você tem que tentar fazer aquilo que foi dito caber na legenda, mas deve ser meio difícil, meio conflituoso, assim, administrar isso. Você tem que cortar muito, às vezes você lamenta ter que tomar alguma decisão. Como são suas escolhas? Acho que no começo eu lamentava mais, né? Hoje em dia eu falo, não, tem que ser assim, é assim, vou cortar, assim que... como em todos os outros tipos de tradução, né? Qual que é a intenção com essa fala, né? Qual que é o tom? Isso é o mais importante, né? Se a pessoa tá falando um negócio engraçado, tem que ser engraçado em português. Se a pessoa tá falando um negócio dramático, tem que ser dramático. Isso é o mais importante. Então, acho que eu me lamento menos, assim, não está falando exatamente o que falou em japonês. Não, se tá passando o efeito, né? A mensagem está sendo passada no tom certo, acho que isso é o mais importante, né? E você pensa muito assim no público-alvo ou você se baseia mais no material que você está assistindo?
Você faz adaptações? Em geral, eu tento fazer é que, bom, se não me falam assim, e acho que em geral também não vão falar, né? O público-alvo é mais jovem, o público-alvo é mais, né? Senhoras que gostam de novelas coreanas, por exemplo, eu vou pensar, eu penso nisso, de que, tipo, essa pessoa que está assistindo essa novela, por exemplo, com que intuito, né? Porque ela gosta de cultura japonesa. Ou porque não, porque ela conhece esse ator aqui, ele é um cantor famoso. Ou se esse aqui é mais mainstream, é para, né, vários tipos de pessoa. Então, eu penso nisso e adapto pensando nisso. Porque se é uma novela, por exemplo, sobre que o tema é comida, né? E está explicando os vários tipos de pratos japoneses, né? Aí acho que para mim faz sentido deixar muitos termos em japonês mesmo, né? Se vai ser explicado depois, né? Se esse é o tema. Agora, se isso não é o ponto, né, daquela cena da novela, eu não vou ficar falando, ele comeu, não sei, né, taiyaki, comeu curry, sabe? Não vou. Isso não é importante, isso não é relevante, então eu vou adaptar, quer dizer, eu vou traduzir, né? Então, acho que eu penso bastante nisso, né? O público-alvo. Por mais que, né, não tem como eu saber, né, quem vai assistir, e com certeza, talvez tenha gente que ache ruim, né? Se eu adaptar muito porque eu achei, não, essas pessoas aqui, elas não estão interessadas na cultura japonesa, assim, entre aspas, né? Mas sim nessa história de amor. E eu, né, adaptar, talvez tenha gente que vai, lógico que vai ter gente que vai achar ruim, mas isso vai acontecer sempre, né? Na tradução. Assim, piadas específicas, palavras muito específicas do japonês, então você costuma, por exemplo, cortar se aparecer ou você toma uma decisão baseada no que você acha que o público vai entender, vai ser mais rápido, no caso. Que às vezes eu assisto novelas coreanas, por exemplo, eu acho que tem aqueles fansubs, né? Aí você, o pessoal que faz a legendagem, às vezes abre assim um parênteses enorme assim do lado da tela, falando, isso aqui é um fato histórico, é um personagem histórico, é uma figura mitológica. Você não tem essa liberdade, então, no tipo de trabalho que você faz. Em geral, até assim, já trabalhei com legendagem que até usavam, assim, notas, né? Mas eu optava por não colocar porque não vai dar tempo de ler, né? Ou você vai ter que ficar voltando, né, pra ler. Então, e aí, assim, por exemplo, nesse caso específico, que é um personagem histórico, eu não vou mudar também, né? Aí, se o ponto realmente é um drama histórico, né, e esse personagem é importante, às vezes eu tento explicar algumas coisas na própria legenda, se cabe ali numa outra legenda depois, ou, né, a pessoa tem que pesquisar, né, não sei. Se é uma coisa, por exemplo, uma piada, né, jogo de palavras, e a intenção é ser engraçada, então eu tento adaptar para o português mesmo, fazer uma piada, é uma piada com trocadilho, então eu tento fazer um trocadilho em português, contanto que, assim, não tem que casar com a cena, né, tem isso, né. Tem que ser uma coisa que faça sentido naquela cena, né? Não pode ser totalmente aleatório. Qualquer trocadilho, né? Qualquer ditado popular, né? Mas, em geral, eu tento adaptar em português. Assim, você acha que o público por exemplo, de dorama ou de filmes ou animes prefere que você mantenha assim mais aspectos da cultura japonesa na sua legenda ou que você faça menos adaptações, ou você acha que não vê isso, não vem ao caso? Você acha que não vem ao caso? Eu acho, assim, eu nunca recebi um feedback assim, né? Mas eu sinto que é meio diferente de cada um, assim, de novelas, de filmes e de animes é bem diferente. Eu acho que essas exigências também são diferentes, né? Talvez eu chutaria, diria que o público de anime talvez seja mais exigente em relação a isso, né? Não, mantém o nome, né? Faz menos adaptações. E talvez de novela seja menos exigente, assim. Eu,
na minha cabeça eu chutaria assim, né? Mas também nunca recebi o feedback. Mas eu penso dessa forma, né? Mas, assim, se eu tenho a liberdade, mesmo no anime, acho que eu vou adaptar. Não sei. E aproveitar o comentário, é porque o audiovisual é mais dinâmico, né? Assim, não tem como você voltar para ver. Então, se você não entender a informação, se aparecer um moti jogado lá no meio da frase e a pessoa não souber o que que é, ela vai perguntar, ela vai ficar com aquela informação na cabeça, o que que é moti, o que que é moti, e nisso o filme está passando, né? Então, eu acho que nesse caso, eu também seria muito a favor, assim, de traduzir. Às vezes, por exemplo, tá, se é uma coisa. Tem isso, de tipo, você joga uma palavra que nem tá mostrando assim o que é, né? Aí a pessoa até vai achar que é tipo um erro, assim, né? De será que eu li certo, né? Será que eu li errado, né? Por isso que tanto, às vezes, né, tem os recursos de, né, uma palavra estrangeira, né? Você coloca em aspas, em itálico, né? Porque senão a pessoa acha que é um erro de digitação, né? E aí ela entender que está falando de uma palavra estrangeira, de uma comida, vai demorar, né? Agora, se, por exemplo, está mostrando, aí talvez eu fale assim, um bolinho, moti, não sei, né? Depende muito do caso, né? Como tem realmente essa coisa do visual, às vezes, para ajudar, aí você trabalha com isso, né? E depois que você termina a legendagem, você entrega a sua tradução. Esse material passa por uma revisão e depois volta para você? Você conversa com o revisor? Tem alguma etapa desse tipo, como existe assim, geralmente, né? Nem sempre em tradução literária? Eu acho que é mais difícil voltar, né? Eu já recebi de volta porque era uma coisa que direto do cliente, o cliente, né, pediu certas correções e só eu ia saber porque eu sabia japonês, né? Então, eu, tradutora lá na ponta, tive que resolver essas revisões, né? Mas acho que em geral não volta para o tradutor, né? Alguém vai resolver lá na frente, sem a gente falar nada, né? É uma coisa muito rápida, é um conteúdo, assim, é muito volume, né? Não é uma coisa assim. Não tem tempo de você ficar se lamentando tanto por cada legenda, né? Por mais que a gente faça, né? Com cuidado, né? É um volume muito grande, assim. E não sei, seu nome aparece nos créditos em algum lugar ou é o nome da empresa? Como funciona isso? Acho que depende muito do trabalho, do evento, né? Às vezes em algumas mostras de cinema, assim, talvez apareça. Né? Às vezes na Netflix, eu não sei se as pessoas percebem, né? Mas lá no finalzinho aparece, né? Legendas, né? Tradução de legendas. Mas nem sempre, né? Às vezes só vai ficar realmente o nome da agência, né? Não é que nem, talvez no mangá, no livro vai estar mais lá, né? Escrito lá, bonitinho. Às vezes é melhor não ter, né, o seu nome, né? Porque mexeram tanto na legenda, né? Que às vezes é melhor não ter seu nome lá, não. Ah, mas eu vou dizer, hein, que colocar o nome do tradutor, dar crédito para os tradutores, foi uma luta. Então, eu acho que, pro bem ou pro mal, acho que a gente tem que meio que assumir aí. Embora as pessoas não saibam muito como funciona, assim, que acha que o tradutor traduz, entrega e aí já sai impresso, ou já sai direto. E às vezes não, passa, assim, é um trabalho conjunto, na verdade, né? Acho que todo mundo deveria ter seus créditos. É verdade. Mas realmente, assim, eu vejo, assim, grupos, assim, de tradutores que brigaram muito para ter o nome, assim, sabe, acreditado. Então, acho que a gente também não pode desmerecer esse trabalho, né? Tem razão. Então, você trabalha para uma agência, é isso? Você não... Você recebe por ela o material, entrega para ela, tem essa intermediação, não é você que recebe diretamente o material do cliente, no caso.
Tem os dois casos, né? Às vezes tem intermédio de uma agência, né, que vai fazer assim uma amostra, só aquela agência vai fazer a amostra inteira, né? E aí eles contactam vários tradutores. Ou tem, às vezes, clientes diretos, assim. Só que realmente não para um cliente não vai, né, pedir para diretamente, né? Faz esse filme aqui para mim. E aí eu vou fazer sozinha o filme assim, do zero, também não dá certo, acho que não compensa para nenhuma das partes assim, né? Se eu fosse fazer, né, não sei, um filme do zero, não sei se eu ia levar uma semana, mais de uma semana só fazendo isso, né? Então dividir realmente o trabalho, né? Então não recebo assim filmes inteiros para fazer diretamente do cliente. Faz esse filme. É meio difícil. Né? E como você vê o mercado de trabalho aqui no Brasil, especificamente assim do japonês? Você acha que tem bastante coisa para fazer? Tem espaço para mais gente? O que você acha que um tradutor precisa ter para fazer legendagem, entrar nesse mercado? Eu acho que vem bastante coisa, né, para o Brasil, audiovisual japonês, né, tanto filmes quanto novelas, né, anime muito, né. Só que é isso, ele está sendo ocupado, né, por pessoas que fazem do inglês, por exemplo. E não quer dizer que não tem espaço, né? Porque às vezes você vai ter preferência, né? Você sabe o inglês e o japonês, por exemplo. Só que tem essa questão de você tem que estar preparado na questão técnica da legendagem mesmo, né? Porque por mais que você seja um ótimo tradutor de japonês para português, que saiba inglês também, se você não tiver, né, isso da legendagem, eles vão preferir outra pessoa, né? Não vão te ensinar do zero, né? Então, acho que é bom, tem que se preparar nesse sentido. E também essa coisa que também para os outros tipos de tradução, né? Que é muito importante sempre o português, na verdade, né? Ainda mais, eles, se você vai fazer um teste lá com a agência, né, especificamente de legendagem, não vai ser um teste do japonês, né? Não vai medir o seu nível de japonês. A primeira coisa que eles vão ver, né, além da questão técnica, é o seu português, né? Se é natural, né? Isso é, por mais que a legenda, né, ela é oral, né? E não é assim totalmente assim oral, né? Mas tem que ser uma coisa natural, é um meio termo, né? Entre tem que ser natural, mas também não muito tipo. Geralmente você não vê muitas legendas tipo, tá bom, tô bem, né? Muito oral. Depende muito, né, do caso, assim, mas é um meio termo, né? Então, mas tem essa questão do português que é muito importante e a questão técnica, né, de saber mexer com software, mesmo que você não vá, né, você não vai receber o vídeo para fazer do zero, mas você tem que ter noção dessas coisas, né, do número de caracteres, como que vou dividir a legenda, né? Então, acho que é mais isso. Eu acho que se, né, você trabalha com tradução e você, né, estudar essa parte, tentar, né, fazer cursos ou não sei, né, estudar por conta própria essa parte, estar preparado nesse sentido da legendagem, né, acho que tem sim vagas, né, acho que tem como entrar, sim. Eu senti que foi mais difícil ter contato e entrar no mercado para tradução de japonês do que especificamente de legendagem, assim. Não sei, né? Acho que depende de cada um, mas eu senti isso. Assim, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, mas assim, como você vê a situação da inteligência artificial na sua área de trabalhos? Porque muito se discute agora, né? No caso, ilustradores, dubladores, que teve todo um movimento para o uso de inteligência artificial e tal. Aí na legendagem, assim, como você vê, assim? Eu acho que, assim como em outras áreas de tradução, acho que a gente vira e mexe e recebe, né? Umas coisas assim de, revisa aí para mim. E na verdade não é uma pessoa que fez e você está revisando,
né, a tradução automática que fez e você está refazendo do zero, né? Então já vi casos assim. Eu não sei dizer, né, o quão rápido vai avançar, mas hoje em dia ainda acho que não tem como substituir, assim, para... Lógico que tem certas coisas que vai ser sempre uma tradução mais padrão, assim, então lá, obrigado, né, arigato, obrigado, né, mas não sei, não é uma preocupação que eu tenho, assim, de ser substituída, pelo menos assim, numa... Se eu estou trabalhando, né, com clientes, assim, que querem uma coisa de qualidade, acho que eu não me preocupo com isso, né, eles não vão me substituir, porque ainda não tem como, não vai ficar uma legenda boa, ainda mais que tem essa questão, não só talvez, acho que é mais difícil, talvez, substituir também essa coisa do... Eu não sei, né, posso estar falando besteira, mas tem a questão da tradução, mas a questão de, quando entra a legenda, sabe? Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, tem troca de cena, né? Eu não sei, eu acho meio difícil combinar todas essas coisas, não sei. Eu sinto que não é uma preocupação. Eu acho que eu tô tão preocupada quanto eu não sei. Muitas pessoas podem achar que vão ser substituídas, mas não sei, né? Acho que a gente estaria preocupado em ter que revisar essas traduções automáticas que aparecem. Então, sei lá, né? é horrível. É mais fácil fazer a tradução do zero do que revisar. Então. Exatamente. É muita raiva, né, na verdade, que a gente passa. Mas, não sei, eu não me preocupo com isso. É uma curiosidade, agora que me ocorreu. Essas legendas que você faz também servem para dubladores lerem e fazerem a dublagem, por exemplo? Eu não sei se... Eu nunca fiz, assim... Eu já fiz cursos, assim, ou pelo menos cursos que abordaram um pouco tradução para dublagem, mas são coisas diferentes, né? Tanto que... não tem essa preocupação tanto, não vou, né? Primeira linha tem tanto número de caracteres. Não, mas tem que se preocupar realmente com o tempo lá que a pessoa está falando, um pouco, né, com a boca, se tem uma pausa, ele fala, pausa, depois fala. Tem que ter isso em mente, né? Mas eu não sei se tem isso de adaptação de legenda para dublagem. Eu sei que tem né, tradutores específicos e tem muito de, na verdade, o dublador também tem, ele na hora lá, ele vai pegar aquilo lá, mas ele adapta também na hora, né? Tem muita da habilidade do dublador, né? Então, e em geral é mais vai né? A tradução para dublagem, né? Do que a legendagem. Então tem diferença, assim. Se for usar, vai ter que ter uma adaptação, assim, né? Não dá para usar diretamente a legenda, vou lá, dá para o dublador ele ler. Não tem isso, né? E como é a sua rotina, assim, de trabalho? Você fica horas fazendo só em cima de um trabalho de legendagem todos os dias? Como é a sua rotina? Em geral, assim, você tem que focar muito, né? Você tem que ficar lá focado, então é ruim você... Acho que isso depende muito, né, de cada tradutor. Em geral, acho que eu dou pausas, assim, deixo assim, fico focada, muito focada por um tempo, sei lá, 1 hora e meia, mas dou pausa e volto, porque realmente, né, tradução é complicado, né? Não é que nem no vídeo anterior, né? Você tá falando que é um trabalho criativo, né? E não dá para ser que nem um trabalho CLT, né? Que você fica lá de não sei que horas até que... Para mim não funciona. Vou ficar desse horário até esse horário trabalhando. Não, às vezes vou ficar só 4 horas trabalhando, vai render muito. Às vezes vou ficar 6 horas sentado, não vai render nada, né? Então, na verdade, minha rotina, não tenho muita rotina, assim, não é ideal. Eu acho que, por exemplo, você, né, Karen, Lídia, deve ser bem diferente de mim, na verdade. Todas as tradutoras, mas bem diferentes. Mas para mim,
Depende. Se não tá rendendo, eu paro, depois volto, né? Não tem muito. Mas eu fico assim, durante um tempo muito mergulhada naquele, por exemplo, na novela, né? Aquele tema, eu fico pensando, às vezes, né? Durante certo tempo você fica lá só ouvindo aquilo, né? Até a música, as vozes, não sei, para mim eu mergulho bastante, assim, durante um tempo naquele tema, assim, né? Deve ser muito interessante, né? Porque envolve, né, esse outro aspecto visual e auditivo, que a gente não tem, né, Lídia? É verdade. O texto impresso, né? Mas aí também tem a outra parte, né? Porque o audiovisual a gente já tem lá a cena. E aí, no caso do texto literário, você imagina, né? Então, também é outra coisa, assim, né? Às vezes, você fica com dificuldade para imaginar a cena e daí você não sabe. Sabe quando dá erro de continuidade num filme, assim, tipo, que não faz sentido, tipo, a pessoa tava de pé e aí na cena seguinte ela já tá sentada. E aí, às vezes me dá isso, sabe? Você tá traduzindo texto e aí tem aquelas expressões mega longas, assim, e aí você fica, nossa, por onde eu começo aqui a descrever a cena, sabe? Porque às vezes a pessoa se inclina, aí depois ela vira a cabeça, aí mexe o braço, e aí você tem que descrever isso no texto de uma forma que não fique muito cansativo. Ainda Isso, também tem os dois. e quem falou, né? Porque no texto, às vezes, você tem que ficar tentando adivinhar de quem é essa fala. Que o japonês não costuma ter muitos pronomes, né? Então, é muito contextual. Então, se você tem essa ajuda da imagem lá, da cena construída para você, é muito bom. É verdade, né? E é interessante, Como a né? gente mencionou antes, né? Você tem a ajuda da cena para omitir certas palavras, então Uhum. às vezes não precisa colocar tudo, e aí, mas no texto literário, às vezes não tem como. Eu não sei, eu fico muito perdida, assim, porque, nossa, e agora? Eu coloco, não coloco? Como ficaria? Então, é interessante, né, ter essas conversas, porque por mais que seja tradução do japonês, né, às vezes a pessoa vai se dar melhor com esse tipo de tradução, né, tem muitos tipos, né, e é uma coisa que as pessoas acho que não pensam tanto, né, assim, eu quero trabalhar com tradução, mas que tipo, né, tem muitos tipos diferentes, habilidades diferentes também acho que requer, né. Uma pergunta agora que me veio. A sua experiência lá com o intercâmbio em Osaka, quanto te deu de bagagem, assim, por exemplo, para. Porque, assim, o que você traduz é muito mais, assim, a cultura pop atual, assim, digamos. Uhum. E aí, assim, a sua vivência lá, o quanto te ajudou a conseguir uma bagagem para essas traduções. Assim. Uhum. Nossa, realmente, você ir lá e ficar um tempo lá, né, realmente ajuda muito porque às vezes, por mais que o nível da pessoa de japonês seja muito bom, né, às vezes ela nunca viu, sei lá, como que é a descarga do banheiro, ou qual que é o som do negócio do trem, sabe, da musiquinha do trem. Então tem coisas que, tipo, às vezes você não vai entender, né? Tipo, por mais que você entenda o japonês, por causa do contexto, né, você não entende, aí você se perde, né, ou você entende errado, né. Então, realmente, ficar um tempo lá, né, fazer coisas mais bestas possíveis, né. Tipo, comer no restaurante tal. Conhecer o restaurante mais popular que tem lá, né, andar de trem, sentir, ouvir a cigarra, essas coisas assim são importantes, né? Acho que também para outros tipos de tradução também, né? Mas essas coisas, mas de novelas, né? Que é mais, eu acho que eu gosto também, tem vários tipos de novelas, doramas, né? Mas no anime tem muito mais fantasia, né? Mas em novelas, em geral, mais, geralmente romance, né? Mais cotidiano, né? Então acho que isso realmente ajuda, né? Saber essas coisas de cotidiano mesmo, né? É bem.
É uma boa pergunta mesmo, não tinha pensado nisso. E é disso que você gosta mesmo? Você se encontrou fazendo esse tipo de trabalho, de legendagem? Gosta mais do que fazer tradução literária, por exemplo? Acho que sim, acho que eu prefiro mais legendagem, né? Tudo para a questão do, né, de ouvir, né, da compreensão auditiva. E eu acho que é uma coisa mais sucinta e mais passar a mensagem, né, passar o tom, né, do que o texto literário. Eu acho mais, para mim, eu acho mais complexo, assim. Lógico que, né, são trabalhos e trabalhos, né? Níveis de complexidade diferentes. Mas acho que eu prefiro mais a tradução audiovisual. Acho que eu me dou melhor, assim, né? Lógico que sempre vai ter, né? Talvez títulos que você não gosta tanto, assim, né? Que você não tem tanta afinidade. Mas eu gosto da legendagem, tradução audiovisual. Tem algum tipo de material assim de que você goste mais? Você tem alguma preferência por tema, ou anime, dorama, filme? Acho que o que eu mais gosto é de traduzir filmes, né? Lógico que também tem vários tipos de filmes, né? Mas filmes paradões, né? Não sei. Mas também novelas mais cotidianas, até romances, assim. Mas isso também. Isso, acho que também vocês devem sentir isso, talvez, ou não sei, que como você está há muito tempo lá debruçado, você assiste uma vez, aí você vai lá, escuta de novo, né? Você vê aquele material várias vezes, se às vezes você assiste um filme uma vez, você acha ruim ou mediano, né? Agora você está traduzindo lá a legenda, né? Você vê qual que é a mensagem direitinho, nessa cena aqui tem essas nuances, esses detalhes que, né, que como eu falo, dialogam com a mensagem, aí você entende a intenção do dorama, essas coisas, então você acaba, tipo, tudo você acaba gostando, assim, fala, não é ótimo esse dorama, mas é tipo, não, tem as suas qualidades, sabe? E, geralmente eu sinto isso, assim, por mais que não seja tão bom, assim, o filme, a novela, sempre tem um lado, assim, tem uma intenção, né, tem uma mensagem, então... Não ocorre nenhuma pergunta, mas você teria alguma, Lídia? Tem uma, sempre faço, é bem pessoal. Se você não tiver mais nenhuma, Karen, for encerrar, eu faço. Certo, pode fazer. Então, pode ser qualquer coisa, assim, qualquer tipo de obra, mas, assim, uma obra do audiovisual que você gostaria de ter traduzido. Que eu gostaria de ter traduzido? Assim, por exemplo, eu perguntei pro Luiz, né, assim, um mangá que ele gostaria de ter traduzido, mas, assim, você viu a legenda ali, ou você viu o filme, e falou assim, nossa, adorei esse tema, gostaria de traduzir. Acho que eu penso mais em filmes mesmo, né? Talvez filmes que eu sempre, sei lá, tô acostumada a ver, por exemplo, eu vou na mostra e assisto Coreeda. Acho que ia gostar muito de traduzir, por exemplo, legendar um filme do Coreeda, né? Porque sempre foi por causa, tipo, desses filmes que eu fui me interessar por legendagem, né? Ou por, sei lá, cinema japonês. Então, mesmo que seja um filme já passado dele, vai que tem uma... exibem de novo, eu ia gostar muito de traduzir, por exemplo, o filme do Coreeda, por exemplo. Então, gostaríamos então de agradecer a presença da Bruna Gal e Karen Kawana para essa conversa. Obrigada, Lídia, Karen. Obrigada, Bruna, foi um prazer, aprendi bastante, né? Sempre educativo ter essas conversas. E bom trabalho para você. Obrigada para nós, né? Nós, né? Obrigada, Lídia.